Assista esse vídeo e me fala se essa situação não é muito estranha e muito suspeita. A impressão que eu tenho é que o Brasil não tem um presidente, mas na verdade tem dois presidentes. Inclusive eles são irmãos e são conhecidos como irmãos Batista. Imagine que você, por conta da delação de uma pessoa, acaba sendo presa e essa pessoa delata que enviou o dinheiro para você, colocou o dinheiro em conta internacional sua, numa delação na justiça, e você, por conta de todas essas delações, acaba sendo preso. E aí você sai da prisão, né, porque você tem muitos amigos ali na Suprema Corte, eles te retiram da prisão. E o que você faz? Você entrega dinheiro, você entrega empresas, você muda toda a legislação do seu país para poder beneficiar a pessoa que mandou te prender, a pessoa que delatou os seus crimes. Não é muito estranho isso? Para você entender o que eu estou te falando, primeiro, lembre quem são esses irmãos Batista. Lembra desse vídeo aqui, ó? Foi um montante, chegou a quanto esse montante? Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta minha. Mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá. Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra. Foi quando a presidente Dilma ganhou. Disse assim, aí eu perguntei, falei que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só pra gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula tinha quanto na conta, né? É 70 ou 80. 70, 80. Eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Chegou em 80. E como é que foi o uso desses valores? O que você acabou de assistir é um dos irmãos Batista delatando Lula. Delações que contribuíram para a prisão e para escancarar o esquema de corrupção do ladrão de 9 dedos. E aí quando Lula volta à presidência, o que ele faz? Nós sabemos que Lula é uma pessoa extremamente vingativa. Hoje ele é pura vingança. Mas ele, de forma curiosa, não quer se vingar dos irmãos Batista. Pelo contrário, como um cachorrinho adestrado, faz tudo o que esses irmãos Batistas decidem. Impressionante. Olha só o que ele decidiu fazer. Primeiro, recebe 17 vezes os irmãos Batista. E logo depois dessas 17 visitas do pessoal dos irmãos Batista, da empresa dos irmãos Batista, ele emite uma medida provisória que entrega R$1 bilhão para essas duas pessoas que acabaram de comprar uma empresa de energia no Brasil. R$1 bilhão e de isenção de dívidas que você vai pagar. Ele não tirou do bolso dele não, é uma medida provisória para você pagar a dívida dos irmãos Batista. O mesmo que delatou o Lula. Aí logo na sequência, Lula vai na Bolívia. Aí lá, visita de Lula à Bolívia pode abrir caminho para a importação de gás argentino. Aí logo na sequência, olha só que interessante. Fluxos dos irmãos Batista investe 100 milhões para ampliar a produção de gás na Bolívia. A impressão que nós temos é que o Lula se transformou no cachorrinho adestrado dos irmãos Batista. O que não faz sentido, afinal de contas, os irmãos Batista contribuíram para a prisão do Lula. A verdade é que esses irmãos sabem de muita coisa que podem incriminar Lula. Tem provas que podem devolver Lula de volta para a cadeia. E aí, de uma espécie de chantagem, Lula hoje faz tudo o que eles mandam sem se preocupar com a repercussão negativa dessas decisões. Medida provisória pelos irmãos Batista, chama os irmãos Batista para participar de reuniões com ministros, recebe os irmãos Batista 17 vezes. Agora, facilitando a vida dos irmãos Batistas para pegar gás da Bolívia, Lula está indo lá. Lula virou um lobista, né? Ele trabalha, um lobista para as empresas dos irmãos Batista. Não é a corrupção que voltou. Se fosse apenas a corrupção voltando, nós teríamos políticos corruptos. O que nós temos agora é o domínio, o império de corruptores controlando figuras políticas. Não faz sentido essas notícias. E o pior, todas as dívidas dos irmãos Batista sendo anuladas no STF, todas, tá? Pelo amigo do meu pai, como dizia o Odebrecht lá, né? O Dias Toffoli. Agora Lula fazendo medida provisória para enfiar dinheiro no bolso dos irmãos Batista. Faz sentido para você? Tá muito claro para mim. Quem está governando, quem está mandando no Lula não é a Janja.
Quem manda no Lula são os irmãos Batista. E a prova tá aí. E eles estão tão despreocupados com a justiça, porque afinal de contas a justiça brasileira hoje trabalha para o crime e persegue inocentes, eles estão tão despreocupados que fazem isso a plena luz do dia. Nem sequer tentam esconder. As notícias estão aí, para quem quiser ver. Aí a Folha de São Paulo fala: mera coincidência, diz ministro, sobre medida provisória publicada logo após a operação dos irmãos Batista. Eles compram a empresa num dia, uma empresa que tem uma dívida bilionária, e no dia seguinte essa dívida, através de uma medida provisória do Lula, é simplesmente paga. Eles compram a empresa e no dia seguinte essa empresa não deve mais nada. Você vai pagar. E você tem que pagar. Isso é um absurdo. Mas o Brasil voltou. Essa é a democracia relativa. Vergonhoso isso. Então agora a gente sabe, não é a Janja quem manda no Lula. Quem manda no Lula são aquelas pessoas que têm provas dos crimes que ele cometeu e usam isso para chantageá-lo. Um abraço.